É impressionante como a criatividade, quando encontra propósito e estratégia, se transformam num negócio de sucesso. O podcast de hoje a gente vai receber dois convidados muito especiais e que transformaram a paixão por presentes num negócio referência em todo o Brasil. Isso se transformou em produto, em curso, em marketing de influência, em publicidade. É sobre isso que vamos tratar nesse podcast. Então, se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue esse perfil. E se for pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o joinha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos começar logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Negócios. Aqui você encontra informação, inspiração e educação empresarial para você fazer mais e melhores negócios. Se é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, host do podcast, consultor empresarial há mais de 20 anos, mestre em gestão de empresas e eu tenho muito prazer em repetir sempre, empreendedor como você, conheço suas dores e seus desafios e por isso só trago convidado fera, para te ajudar, para te trazer dicas, para você levar o seu negócio para o próximo nível. E hoje eu estou recebendo aqui Júnior Mendes e Pedro Neri, os caras que estão à frente das Cestas Carpe Diem, que construíram, além de produtos de sucesso, construíram também uma história de influência, de publicidade e tanta coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Pedro, Júnior, sejam muito bem-vindos. Pô, satisfação tá aqui, viu? Que negócio chique. A gente chegou aqui, eu tava esperando outra coisa, o cara que já é profissional. E agora já vai botar no currículo e apresentador também, né? Poxa, aí, ó. Mas é um prazer receber vocês. E para começar, a gente gosta sempre de entender como foi que veio essa origem do empreendedorismo. Sim. Quem é Júnior, quem é Pedro? Conta pra gente como foi que começou lá atrás. Bom, eu tava vindo no carro pensando justamente nessa loucura que a gente vive, entra naquele modo que só vai. E aí, nesses momentos assim, é onde a gente tem esse espaço pra poder parar e pensar. E, poxa, olha, até aqui já tá dessa maneira. A gente vai pensando, né, as coisas que vem acontecendo. Porque a gente pensa e sonha tanto, principalmente quando a gente é mais novo, tá naquela fase de estudante ali. Eu e o Júnior, a gente se conheceu na faculdade, já antecipando de publicidade. Eu já fazia o curso há um tempo, aí eu tinha trancado. Eu trabalhava como um gestor, na verdade, de 3 empresas, assim. E aí trabalhava viajando. E aí, na época, eu já estava com a faculdade de publicidade trancada há 3 anos, assim. 2 anos e pouquinho. E aí eu falei, ó, se eu sair desse emprego aqui, nenhuma formação eu tenho. Aí eu fui desacelerando, eu trabalhava viajando em Vitória da Conquista, Salvador e aqui em Feira. E aí eu voltei pra faculdade, e aí foi quando a gente se conheceu. Mas a gente tem uma história junta na publicidade e antes disso cada um já desenvolvia. Porque eu sou aquela criança que cresci falando e o povo falava, vai fazer um comercial, bota ele. Tem uma coisa que é ajudante de Papai Noel, uma ação, bota ele. Então, Júnior também já fazia comercial. Já tinha ali uma formiguinha do empreendedorismo ali. E aí minha família tem assim uma boa parte também envolvida com jornalismo e aí acabava que eu tava ali nesse segmento, mas a publicidade sempre me cativou. E aí quando veio a possibilidade de colocar em prática aquilo que a gente já vivenciava ali de maneira mais profissional, foi quando a gente meio que casou essas vontades, né, Júnior? É isso mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com você. Obrigado a você. Eu sou Júnior Mendes, publicitário por formação. Fui uma criança totalmente também curiosa. Eu sei que eu entendo, desde quando eu entendo assim por mim, de vida assim, eu já trabalho e já entendi a arte como algo que fazia parte da minha vida. Sempre desenhei desde muito pequeno, sou autodidata. Então comecei a desenhar com 8 anos de idade. A minha família sempre, né, me estimulou muito com isso. Eu tinha uma tia professora e aí ela me dava fardos e fardos de papéis e caixas de lápis, borracha. Então comecei a desenhar muito cedo e comecei a ganhar dinheiro com os meus desenhos que eu fazia, já no colégio. Galera, eu fazia os meus trabalhos de escola e eu vendia também os trabalhos de escola que eu fazia para os outros da turma que não sabiam fazer e aí compravam na minha mão. E eu comecei a trabalhar já na escola com isso. Depois que eu saí do colégio, eu comecei a pintar muito e aí fui cartazista. Meu primeiro emprego foi cartazista, aqueles cartazes lindos que vocês veem no supermercado. Eu fui o primeiro aqui em Feira de Santana a trabalhar com Metic, que é aquele piloto que eles usam hoje.
Peguei a parte da migração da tinta para o Metic, para os pilotos. E aí fui trabalhando para mim até encontrar a moda me encontrou, eu encontrei a moda. E aí comecei a trabalhar com modelo e depois garoto propaganda de várias coisas. Aí fui picado pelo mosquitinho da publicidade e comecei a trabalhar de fato com publicidade antes de começar a faculdade. Comecei a faculdade depois de já trabalhar com publicidade, de já atuar, de já fazer produção. Aí foi quando eu comecei a trabalhar de fato com publicidade e estudar e me formar para depois vir a Carpe Diem. Então quer dizer que a publicidade ela entra para aprimorar o que você já fazia. Exatamente. Sim. Exatamente. É muito do que a gente via na prática. É porque nesse período, inclusive, a gente começou... É porque mudou muito rápido, e tudo é muito rápido quando a gente fala de internet, né? Mas naquele momento, a gente trazia a bagagem do que a gente tinha de experiência com publicidade, fazendo comerciais, e aqui, pelo menos na região de Feira, antes das agências até, você fazia uma gravação, tipo, a pessoa lhe achava ali com algum tipo de informação que poderia render em determinado formato, e aí você poderia gravar uma imagem sua, armazenar na própria TV Subaé, e eles mesmos indicavam para fazer os comerciais. Depois veio esse boom das agências, e aí foi mudando as coisas, né? Mas, basicamente, quando a gente começou a fazer, a gente se encontrou na faculdade, e aí nessa época, ele já trabalhava, eu também, a gente recebia convites aleatórios, assim, nessa época mesmo muito jovem, a gente queria era curtir, estar nas festas, e aí as pessoas convidavam a gente... De festas eles entendem, viu? A gente entende. Depois eu vou contar essa história aqui pra vocês. E aí acabava que a gente não tinha uma referência, era tipo, chama aquele menino que faz os comerciais, como é o nome dele? Então a gente não tinha algo que meio que endossava o que a gente fazia. A gente participava nesse período já, a gente já era agenciado, porém as pessoas conheciam a gente mais por uma questão de lobby, de estar nos eventos, e toda a cidade conhecia a gente, mas tinha, como você tá no podcast, a pessoa endossa, olha, lá do podcast, fulano, lá que é de tal empresa. A gente não tinha nada, né, que fosse um guarda-chuva pra gente. E aí, como a gente gostava muito de moda, e a gente sempre fazia os comerciais de empresas voltados de lojistas, aí eu falei, por que a gente não faz um blog? E aí, nessa época, eu tava nessa empresa, legal, e ele tava numa empresa de... Eu trabalhava numa indústria de moda, de confecção de moda, que era a Loja Lorena na época. E aí eu falei com ele, vamos lançar um blog. Aí ele desacreditado, sem vontade, meu Deus do céu, a gente vai lançar um blog. Aí eu falei, eu vou estruturar aqui. Isso? Tempo nenhum pra lançar um blog. Vou estruturar tudo aqui e depois eu lhe aviso. Aí eu fui, e na época era realmente um site, aí eu fui era um atrás blog, de um era domínio, na época que você escrevia informação de moda ali na página, não existia ainda Instagram. Imagina que mudança danada, né? Lá atrás, na publicidade, você tinha as matérias, você tinha as campanhas, exatamente, tudo. A TV Subaé te indicava. Aí vocês entram num momento que tem os blogs, ou seja, que você escreve sobre um determinado assunto, exatamente, numa plataforma digital, no site. Exatamente. Talvez as pessoas que estejam nascendo hoje nem saibam mais o que é blog, não sabe, porque o blog também já ficou para trás. Já né? Com o crescimento das redes sociais, quem tem o que escrever vai publicar lá nas redes sociais. O termo, se você pensar que hoje em dia todo mundo chama, ali é o blogueiro, mas hoje em dia as pessoas têm, na verdade, um perfil no Instagram só. Não precisa mais do blog. E aí, quando eu fui... Vocês são blogueiros raiz. Teve blog, por isso blogueiro. Exatamente. Aí a gente foi, eu procurei um profissional, desenvolveu uma marca, a gente pensou um nome, fez toda a estruturação, a gente fez cartão para convite, tudo, a gente tinha tudo. E aí eu falei, a gente não vai começar de qualquer maneira, a gente fez um lançamento disso, a gente botou o dó na cidade, a gente organizou um lançamento lá no Ville Gourmet. É porque, na verdade, a gente pegou tudo que a gente já estava aprendendo na faculdade, porque quando eu conheci Peu, eu era segundo semestre, eu estava entrando no segundo semestre. A gente não era na mesma sala, mas a gente conheceu ali pelos corredores, amigos em comum. E a gente empregou no Moda com H tudo que a gente aprendeu na faculdade. Porque a faculdade... Moda com H. Moda com H. Era Moda com H. E aí a gente aprendeu... A gente implantou tudo que a gente via na faculdade. Tudo. Todo plano de negócio, toda estratégia de marketing, de mídia. Tudo que a gente aprendia na faculdade, a gente conseguiu juntar tudo e colocou no Moda com H. E aí ele já tinha essa relação comercial forte na cidade. As pessoas já conheciam a gente. Aí eu falei, a gente vai tentar fazer aqui. Vamos ver o que a gente consegue na época com parceria. Eu falei, como é que vai fazer uma parceria? Quem é que vai apostar na gente? Se a gente não tem nem seguidores ainda nesse perfil, nada. Porque a gente, nesse período, a gente não era forte aparecer. As pessoas tinham um perfil
comercial, né? Sim. Então, o Júnior não era forte no dele, eu não era no meu, e a gente só tava utilizando o Moda com H, que antigamente não tinha, principalmente que ainda não tinha entrado essa questão do vídeo, nos stories, eram as postagens. E aí, por surpresa da gente, todo mundo falou, não, eu quero tocar, não, eu vou lhe dar o buffet. Todo mundo colou nesse Porque negócio. também já éramos caras já meio que Conhecidas, conhecidas, né? já Na cidade. As pessoas já conheciam, já identificavam o Pedro e Júnior ali de alguma coisa, de algum comercial, alguma coisa. Então acabou sendo um pouco mais fácil. Então a gente conseguiu... Assim que a gente começou a fazer as primeiras postagens, os primeiros teasers no Instagram, as pessoas já começaram a procurar saber e já começaram a oferecer algumas parcerias, algumas coisas. A gente foi fechando. Não, e gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sem dinheiro pra nada. Nada. Mas cheio de ousadia. A gente só tinha um sonho. A gente foi pra Morro de São Paulo pra fazer as fotos, pra poder lançar. A gente foi fazer campanha. Não me pergunte como a gente pagou aqueles odós, que até hoje eu não sei. É mesmo, tipo, não faço ideia. Mas empreendedor é assim, meu filho. Você bota o pé e Deus bota o chão. Literalmente assim. Foi desse jeito. E aí a gente fez o lançamento. Como houve esse marco, aí a gente gerou uns... Eu não lembro se tinha uns releases que a gente enviou. Eu sei que depois tava um monte de matéria em tudo que era lugar que a gente tinha lançado isso. E aí começou a vir espontaneamente, assim, de maneira orgânica, bastante seguidor. E como não existia concorrência, porque não tinha outro perfil de moda masculina, todo mundo começou a chamar a gente. E isso rendeu bons negócios na época. E também era uma ruptura muito grande para o padrão da época, né? Hoje as pessoas não têm mais tanta vergonha de se expor e tal. Mas naquela época era uma resistência absurda. Não existia, inclusive era pejorativo o dono da marca aparecer. Era elegante ele estar distante, ter alguém que fizesse aquilo ali, mas ele não estava à frente do negócio. Olha que mudança de comportamento hoje. Hoje você vê o dono da CIMED dando a cara a tapa o tempo todo. E grandes marcas, se ele não aparecer, já né? João Adib lá, imagina que coisa... Humanizar virou o caminho, né? Humanizar. Mas eu lembro, inclusive, que esse perfil na época é porque na própria faculdade, apesar de a gente fazer publicidade, não existia social media. Não tinha uma matéria que ensinasse você a conduzir isso na internet. A gente não aprendeu nada sobre mídias digitais na faculdade. Não, a faculdade sempre chegou depois, né? Chegou depois. Porque também precisa, né, de ter um material publicado, que seja de alguém que endosse. Então tem esse atraso de absorver informação. E aí nessa época, eu não sei, vou falar o nome, não sei nem se pode, mas na época eu tava... A Mr. Polo, que é da cidade, eles tinham um perfil, mas era frio, como todo mundo, criava uma fanpage no Facebook ali, e não tinha. Aí eu lembro que logo quando a gente começou, eu recebi um e-mail, que a maioria da cidade pensava que a Mr. Polo era uma franquia de fora, né? Porque ele tinha esse comportamento. Sim, verdade. E aí ele falou que, não, queria que você desenvolvesse isso que você faz no seu perfil pra mim. Tanto é que eu não sabia nem quanto cobrar, não sabia nem como é que era pra fazer. E aí fiquei um bom tempo lá também depois, se desenvolvendo. Mas eu fui na faculdade, voltei pra minha professora, eu falei, olha, quanto é que eu cobro pra fazer isso aqui e tal. Nem ela tinha esse conhecimento. Aí ele não sabia, nem ele sabia se era pra eu ficar interno na fábrica, se eu poderia fazer isso de maneira remota. E aí a gente foi acordando assim, e depois as coisas foram caminhando. Mas foi um trabalho que surgiu... com base no que a gente estava fazendo, mas as coisas foram acontecendo depois. Resumindo, era tudo mato quando vocês chegaram no mundo da blogueiragem. Era totalmente no mato. Eram exatos 8 blogueiros em Feira de Santana. Eu e Peu contava como um, porque a gente que era uma dupla. O primeiro perfil masculino de feira, e a gente ficou sendo os principais, os únicos influenciadores homens de feira durante muitos anos, assim, com notoriedade. E mais 7 blogueiras, que você contava no dedo, a gente se reunia pra ir pra barzinho, a gente se reunia pra fazer amigo oculto. Só tinha gente na época. Na época o Shopping Boulevard, tanto é que o shopping chamava, acho que eram 5 ou 6 meninas, e só tinha gente pra fazer. Só tinha gente. Sempre tudo era gente, sempre. Então esse foi o primeiro negócio juntos. O primeiro negócio. A gente começou o que a gente chama hoje de marketing de influência, mas naquela época era blogueiro. Exatamente. E começou organicamente. É porque depois as coisas, com o passar do tempo, e a gente amadurecendo também, a gente foi desacelerando essa questão, e a gente, quando você tem um negócio, o negócio lhe absorve, né? E aí a gente foi cansando dessa coisa, e também foi mudando muito o perfil e a maneira de consumir. Mudou muito, porque a gente caminhou aí de 2015 até 2020. Até 2020, que foi quando começou a pandemia e a gente começou a trabalhar... 10 anos já. 10 anos. E aí a gente começou a trabalhar separadamente, porque cada um em sua casa, eu na casa dele, eu na minha casa. E aí eu comecei a fazer muita publicidade sozinho e muita publicidade sozinho. A gente resolveu, no meio da pandemia ali, trancar
o Instagram do Moda com H e parar. A gente já não fazia mais a festa anual, que foi o que você ia citar. Tinha essa A festa anual, e a gente já não fazia mais loja. A gente foi ficando velho, foi ficando cansado. Aí a gente foi parando de fazer tudo. Aí a gente foi parando de fazer as coisas. A gente começou, na verdade, aí a gente falava. falava, não, vamos cobrar um valor absurdo aqui, que se for Que é pra pro cara sair, não topar. Não, é se pra ele não quiser, topar. a gente vai acabar fazendo porque tá muito caro. E aí a gente foi reduzindo, porque era desgastante que, como as pessoas sabiam que a gente era publicitário, aí a gente ia lá, por exemplo, fazer um provador. Mas ele queria mostrar pra gente o catálogo das roupas que ele ia comprar, ele queria que a gente ajudasse ele a organizar. Aí queria uma consultoria global do negócio. E aí essa visita aí, de 1 hora e pouco se estendia a 3 horas, e aí a gente perdia muito tempo. Não dava mais. Não dá mais. Não dava. E a gente muda enquanto empreendedor, Sim. né? A gente já não tem mais as mesmas paixões, os mesmos... Não brilha mais os nossos olhos como brilhara um dia. Exatamente. E o mercado também muda. Sim, Se a gente for olhar hoje para o marketing de influência, antes era só os blogueiros, 8 blogueiros, só que hoje tem influenciador de diferentes nichos, de diferentes... Tem Hoje gente todo do mundo humor, tem influencia. gente da moda, tem gente que gosta da polêmica. Então, mudou muito o cenário, né? E hoje todo mundo quer ser. Naquela época criticavam, hoje todo mundo quer ser. Hoje todo mundo quer ser. Hoje todo mundo precisa ser. Precisa ser. Principalmente Literalmente, para eu tive experiências de negócios, assim, que eu participei por trás, assim, que os próprios donos enxergavam tudo de maneira pejorativa. Achavam que essa influência só existia se fosse alguém muito, muito rico, que poderia ter a experiência de viajar o mundo, contar sobre uma realidade real do que a gente vivia aqui. Sim. E aí achava, pronto, a blogueira Tássia Naves, que mora no Sul, e ela vivencia todas as marcas, Semana de Moda em Paris. Aqui não existe, então era proibido contratar influência para as empresas que a gente administrava, porque a gestora não concordava. E hoje em dia essa gestora, ela tá na cidade, ela aparece, e eu fico olhando assim, ó, é chocante. Como mudou o custo disso. Total. Porque imagina naquela época quanto se pagava para um influenciador e quanto se paga hoje. Imagina quanto custava naquela época você ter os seus patrocinados nas redes sociais, Exatamente. que custava nada naquela época. Meu E Deus. hoje tá caríssimo, né? Pra gente crescer um perfil, um Não, investimento. organicamente você só precisava fazer. Entregava em um exatamente. horário cronológico, todo mundo recebia informação. Você postava uma foto da mesa com o copo, era 2.000 curtidas. Hoje você precisa investir muito. Surreal. O comportamento mudou a maneira de consumir, né? E de informar por consequência. E pronto, aí vocês, pandemia, cada um foi pro seu lado. Sim. Cada um E pro tal. lado. Em que momento vocês se reencontram no negócio, no empreendimento, no Na empreendedorismo? verdade, esse processo acabou sendo natural. Quando foi chegando a pandemia, Júnior fazia muito também, ele trabalhava com live marketing, que era fazia muitas cervejarias. Live marketing, ação de supermercado, Contratação ação de rua, promotora. contrata promoção, faz ação, monta tudo. Eu era um braço dentro de Feira de Santana das principais agências de Salvador. Então, até hoje eles me procuram, hoje eu faço algumas coisas ainda. Mas naquela época, já entre eu sair do meu emprego formal, né, de CLT, e ficar só com Moda com H, e trabalhando com produções e a faculdade, eu fazia essas ações. Era um braço dessas agências em Feira de Santana. Precisa de alguém para tocar uma ação aqui, eu pegava todo o orçamento, planilhava tudo, organizava, tocava tudo e fazia essas ações todinhas. E era coisas gigantes, eu lembro. Muitas coisas, muitas ações premiadas a gente fez aqui pra por exemplo, toda a comunicação visual de, sei lá, 60 bares. De bares. Aí cadeiras, fachada, tudo que você precisar, isopor. Aí era uma coisa... Já a publicidade em mim, já. Já era a publicidade me aí eu- como negócio mesmo, né? Negócio, E eu como atuava negócio. mais como social media. E aí, no meio desse processo, quando veio se aproximando... Só que era assim, a gente conversava sobre a necessidade de empreender em algo que girasse um valor mais rápido. Porque, pra quem não sabe, publicidade é um parto você receber de um cliente grande. Então, essa coisa de cervejaria, às vezes, 60 dias pra você receber. Era 60 dias, E aí a gente fazia 30 ações dias, grandes, eu no falei, não, mínimo Porque 30. essas empresas grandes, elas também têm uma burocracia Tem maior. uma burocracia. Então pega os orçamentos, aprova pela diretoria X, exatamente, aí autoriza, aí você exatamente. tem toda uma auditoria da campanha, porque não sim. pode, o cara não pode aparecer bebendo a cerveja na hora do vídeo. Tem os Exatamente. detalhes, os meandros que quem tá de fora não imagina. Não imagina. E vocês só vão receber depois de aprovar a campanha, finalizar
finalizou a campanha, depois que acaba, fatura. Depois que a campanha tá na rua rodando, é que cai pra você. Tem muitas escalas de São Paulo até chegar aqui em Feira de Santana, passa pela mão de muita gente. Nessa até época chegar eu aqui. lembro, acho que foi uma das últimas até, a gente chegou a fazer uma campanha mundial, que era da água de coco, obrigado, né? A água de coco, obrigado. E aí eles vieram, eram uma chineses, na semana. verdade, eu Não acho. lembro os da donos. água de coco, obrigado, sumiu, nunca mais Sumiu falar. a água de coco, obrigado. Verdade. E aí verdade. eles mandavam... Verdade. Nunca mais vi nada. A E aí gente fez uma mandou campanha pro pro Brasil, Obrigado, e aí eles foi precisavam de tradutor, foi e aí uma novela. Salvador não parava de chover, uma coisa que era pra ser em um dia, a gente ficou Era pra quase fazer um 5 dia, a dias gente passou uma fazendo. semana em Salvador Foi. fazendo essa campanha. Porque Mas era chovia ótimo, e- todo dia dobrava o orçamento, porque precisava mais uma diária, mais uma diária. mais uma diária. Mas foi cansativo. Mas aí, enfim, chega a pandemia e assim, óbvio que eu não vou ser leviano de dizer que foi maravilhosa, porque imagine quantas vezes perderam, quanta coisa fechou, verdade. mudou absurdamente tudo, assim, né? Foi muito triste o que aconteceu, porém, pra gente que vê nessa loucura, os primeiros dias a gente ali, oh meu Deus, sabe, talvez a ignorância Sim. seja o motivo da felicidade até. Uhum. Porque a gente muito ali achando, meu Deus, o comércio fechou. Ai, não, agora a gente vai descansar. Porque se você não para pra pensar no que vai fazer, você só vai. Só E vai. aí, A gente tirou ali 3 meses de foi. férias. A possibilidade de você só ficar fazendo o mesmo e não ter ali a iniciativa de mudar é muito Se grande. você não parar pra Não, refletir não. a sua situação. Porque o operacional, né? Vai fazendo, Não, vai fazendo, só vai fazendo. vai. Você não para pra É pensar. porque você vive no automático, né? No A gente automático. vive no automático o tempo todo. Se a gente parar pra pensar, a gente tá terminando julho, já vai entrar em agosto, já passou a metade do ano. E você tá nesse automático desde dezembro. Você começa dezembro, é super acelerado. Novembro, Tratorando. dezembro, Esse é o meu ano. Aí, janeiro, você tá naquela coisa de os planos, vamos tirar tudo do papel. Você começa a tirar tudo do papel em janeiro. Daqui a pouco é fevereiro, março. Aí tem carnaval pelo meio, daqui a pouco é micareta, daqui a pouco é São João. E aí você vai indo Só no vai. automático. Quando você vê, já acabou o ano de novo. Você já vai passar E essas 2, 3, coisas 4 são anos. necessárias porque você vê quantas histórias a gente conhece de pessoas que estão, sei lá, trilhando um caminho de sucesso, mas precisaram ser demitidas porque Exatamente. Passar tava pelo choque, esperando né? passar essa pelo choque pra mudança mudar. de... Não ia pedir pra sair. É. E se não fosse demitido, não tinha começado outra coisa. Então, assim, tem essas rupturas, né? Aí eu lembro que primeiro mês a gente ainda tinha uma reserva, a gente tinha dinheiro pra receber, então, não. Poxa, velho, que triste, não sei o que, Férias, mas... 3 meses de férias. Primeiro Depois mês- dessas férias, aí ficou sério Primeiro mês essas férias. tranquilo, assim, poxa. Aí segundo mês, rapaz, meu Deus, não vai voltar não. Terceiro mês já é desesperado. E aí agora, meu Deus. Porque assim, publicidade foi uma das primeiras coisas que caíram porque era fútil, né? Não tinha necessidade de comunicar uma roupa nova pra eu que tinha contratos ali, a maioria de moda. Ele no segmento, pra até ir no supermercado. Não tinha mais não nada. Tinha como Não ir. tinha publicidade nenhuma. E Acabaram aí todas a as gente publicidades. acabou, não tinha o que fazer. Aí... A publicidade local, pelo menos. É, né? a Sim, local. publicidade É, a local. Porque Aconteciam, aqui tinha... as grandes marcas começaram a Na investir TV, nas lives. live, live, né? TV. Eles estavam por Mas aí. para o nosso segmento atuante aqui na cidade, não existia. Aí, assim, só que tinha aquele caso ainda, como era alguma coisa totalmente inesperada, até no meu contrato, eu tava coberto para continuar recebendo, mas eu já tava incomodado, porque eu não tinha perspectiva de quando eu ia voltar a trabalhar e eu tava recebendo. Eu sabia Uhum. que também para ele me pagar não tava confortável. E aí eu falei, ó, não, vamos segurar independente de qualquer coisa, depois a gente vê como é que vai ficar. E aí eu falei, Juiz, vai ter que fazer alguma coisa. E aí, nessa época... tinha uma das clientes da gente de publicidade que a gente já atendia ela, que é uma sorveteria, ela trabalha com a modalidade tailandesa, é a Deleite Gelato. Sim. E aí eles têm uma loja na Fraga Maia, logo ali abaixo do viaduto. E aí numa reunião com elas, assim, quando começou a meio que flexibilizar, a gente ia na casa dela, a gente fazia reunião lá mesmo, assim, um jantar, aquela maior burocracia de tudo. E aí ela tinha assistido uma matéria recente falando sobre a mudança de comportamento de consumir e falando sobre cesta de café da manhã, que ela tinha visto uma matéria de uma mulher que estava fazendo em São Paulo e que era uma tendência e não sei o quê. E ela falando, e eu, Júnior, assim, certo. Eu falei, pronto, agora... Porque ela ainda era uma das únicas clientes que a gente ainda tava trabalhando ativo porque elas Se já entraram no também. iFood. Foi. E aí cresceram muito, né? O delivery cresceu bombou muito muito. na pandemia. Então elas ainda estavam atuantes e era uma cliente Mas que a gente sabia visitava sempre. Que a gente também tava desesperado. Mas a gente tava... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E aí ela Não tinha falou, o que por que gastar, mas vocês não também não tinha fazem o que ganhar. cesta? E Ganhar. Júnior, assim, sempre teve essa coisa do trabalho manual e eu sabia. Só que aí é aquela coisa, assim, de julgar mesmo. Falei, agora pronto, aí a gente vai pra faculdade, a gente estuda, faz todo esse processo pra voltar agora, vai vender cesta de café da manhã. E aí Júnior falou,
tá certo, a gente vê, não sei o que, assim, meio desanimado. E ela empolgadíssima não. Eu tinha feito meses antes uma cesta muito específica para Ele era o quê? Comandante? Era o quê? Ele era comandante. Comandante, acho, da PM. Era um major de Salvador. E aí eu tinha feito uma cesta que o pessoal pediu pra eu fazer. Aí montei uma cesta, ainda aquela cesta antiga com alcinha, com papel celofane. Porque ele tinha restrições alimentares. Muitas restrições, e aí a gente comprou muitas coisas específicas, colocou e entregou. Então mas foi assim, o primeiro fazendo contato. como um favor, né? Fazendo como favor. Isso, a Carpe Diem nasceu em... E olha como é engraçado como as coisas vão acontecendo. A Carpe Diem nasceu dia 1º de junho. Sim. Dia 1º de junho. Dia 26 de abril foi meu aniversário. Eu ganhei 2 cestas de café da manhã. Foi. E eu nunca tinha recebido cesta de café da manhã, nunca na minha vida. Eu olhei, achei legal, achei bacana e tal. E assim que ela deu essa ideia, me voltou essa memória dessa cesta que eu tinha entregue no início do ano e da que eu tinha recebido em abril. E eu lembro dele falando de como as coisas não tinham mudado nesse segmento, que ainda era uma cesta tradicional. Tradicional, a cesta com a alcinha, com o crepom assim, dando a volta, o laço. Era tudo muito da época da telemensagem. A ideia era boa, mas o conceito não estava muito atual. Não tinha. Porque cesta de café da manhã é muito antigo. Muito. É muito. Na época da telemensagem, aquelas coisas. Da telemensagem, você ligava, você mandava uma cesta de café da manhã pra pessoa e mandava no fixo uma mensagem. Fulana, sei o que, para você que é novinha, que nunca recebeu uma telemensagem e ficou sem graça ao telefone, mesmo sem a pessoa ver sua cara, era um negócio constrangedor. Era constrangedor. Depois da telemensagem veio o carro da mensagem. O carro da mensagem. Que era e aí, a meu evolução do amigo, era de constrangimento. destruir a pessoa. Eu lembro de uma cena... chuva que abre no final com as pétalas. Eu lembro de uma cena pitoresca. Eu estava na Unex na época, que era FTC na época. E aí chegou um carro desse de mensagem, entrou no pátio, fez aquela cena. A menina assim meio que constrangida. Quando terminou, ela jogou a cesta de... o ramo de flores no chão e saiu morrendo de vergonha, chorando e dizendo, meu filho, você acabou de fazer a maior vergonha da minha vida. Exatamente. Então a gente tinha todo esse histórico das cestas de café da manhã desse período. E ainda era desse período. E aí quando ela chegou pra gente e deu essa ideia, ela já deu essa ideia comprando na mão da gente 2 cestas. Uma pro avô dela, que ia fazer na mesma semana, e outro pra a madrinha dela. Ideia boa, vem com o dinheiro junto. Vindo com o dinheiro Faça junto. e eu te pago. Ela falou, faz que eu já compro 2 na mão de vocês. Já tem o primeiro cliente, eu já faço 2, vocês entregam uma semana que vem pra meu avô, e no mesmo dia, assim, no final da semana, um foi no início da semana, outro foi no final da semana, vocês entregam da minha madrinha. E aí a gente correu pra pensar nisso como um negócio publicitário que somos. Sim, a gente pensou nisso, como a gente vai que eu vou lançar transformar isso em um negócio. Mas mesmo assim a gente saiu de lá ainda daquele jeito. Eu posso fazer como eu fiz a desse tenente, que foi uma coisa que eu não postei nem nada. Eu só fiz, entreguei mesmo, assim. Ou a gente poderia pensar nisso como um negócio, que foi o que a gente fez lá nesse início. Foi. Aí a gente montou. E engraçado, porque essa configuração dessa cesta é a que é até hoje. É a que ela escolheu. Porque a gente nem pensou, vamos colocar um pão assim, não, isso, não, aquilo. não. Ela deu uma lista pra gente, olha, eu quero o suco X, você coloca, eu quero biscoito, sequilho, não sei. Toda a configuração é a mesma até hoje. Ela escolheu todos os itens, que iam, todos os itens. E essa cesta que é titulada como Bom Dia, é a nossa carro-chefe. E até hoje é a cesta que a gente mais vende, a gente vende todos os dias. Eu posso fazer... Ela não é uma cesta barata. É uma cesta justa, né? Claro. Que é relativa essa questão de barato ou caro. Mas... Porque também tem a ver com o posicionamento de vocês, né? Exatamente. Então, se a gente fizer algum produto mais inferior do que ela, não vai vender. Sempre vende ela. E ela tem até hoje todos os itens que ela escolheu. Foi. Todos. E aí o que aconteceu? A gente então não precisou de dinheiro pra poder comprar e aventurar o negócio. Pra gente começar o negócio. A gente fez essas 2, aí eu fotografei esses produtos antes de entregar. Aí eu montei uma comunicação, eu mesmo fiz uma marca, aí eu montei um Instagram.
A gente postou as fotos disso e aí nunca mais parou. Eu Nunca lembro. mais parou. Foi do dia que postou Lá a se vão primeira. 5 anos Do dia que postou a primeira até hoje, não. E a gente não ainda parou mais. descrente do negócio assim. Eu lembro que era 199 na época. Era E aí Júnior 199. falou: quem vai pagar esse negócio de Era um 199? absurdo. Na época, na 199 era um época, absurdo. sim. Aí Thaís. eu Era um falei, Júnior, mas não tem como ser diferente e tal, pela logística. Na época a gente não tinha nem carro. Aí eu falei, E os como é que a produtos gente eram vai? muito caros. É. Uhum. E na pandemia era difícil a logística de compra. Então. Porque tinha que rodar, a gente não conseguia essa questão. E o medo também, né? Porque a gente entregava um produto alimentício naquela época, tinha as restrições A pra questão, a receber. segurança Era. e tal. Aí eu falei, não, vamos lançar. Eu sei que era próximo do Dia dos Namorados isso. E aí na primeira semana depois que a gente lançou, a gente vendeu acho que R$6.000 com a cesta que era 199. Aí eu falei com Que ele, eu massa, falei, ó, eu velho. não sei se isso é uma necessidade agora pelo período. E aí o que é que você quer? Quer pagar as contas? Ou a gente vai pegar esse dinheiro e vai comprar outros produtos? Aí ele falou, bora comprar de novo, né? E aí começou a comprar os produtos e assim foi caminhando. Aí eu lembro que a gente tinha essa coisa, não, a gente tem que vender uma na semana. E aí depois, não, a gente tem que vender 2, 3, 4. E aí quando foi Tinha ver, uma a meta coisa já semanal tava, ali. era. Tinha. Foi crescendo muito rápido. E aí depois veio o Dia dos Namorados, a gente também vendeu muito bem. E aí começou assim, sem parar. Até o momento que chegou que na casa dele já não cabia mais nada, né? Aí falou, opa, é um Era. negócio mesmo. É. É um negócio mesmo. E aí a gente falou, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui pra organizar isso. Pessoal, antes de continuar esse bate-papo da gente, eu queria só destacar aqui, né, que esse episódio, ele é um patrocínio do BPO Premium, que é um serviço de BPO financeiro, ou seja, terceirização do serviço financeiro da sua empresa Que massa. para uma equipe especializada, treinada e que é econômico para você, porque ao invés de você ter um funcionário dentro da sua empresa e você vai pagar salário, encargos, férias, 13º, você paga de empresa para empresa, uma pessoa jurídica e vai fazer todo o financeiro do seu negócio por essa empresa. E o serviço é premium, né? Então terceirize o seu financeiro com o BPO Premium, nosso patrocinador desse episódio aqui. Olha, Dito eu quero isso- saber depois disso. É, Chega, interessante, chega. interessante. Inclusive, eu terceirizei o financeiro da minha empresa de consultoria, Que na massa, BPO velho. Premium. Porque não faz sentido eu ficar gastando meu tempo Uhum. com uma coisa que eu posso terceirizar e Exatamente. deixar mais tempo livre da minha equipe pra gente fazer o Exato. que mais importa, que são as consultorias. Com Exatamente, certeza. perfeito. Então, foi uma mão na roda pra gente. Maravilha. Olhando para o negócio de vocês hoje, e aqui voltando pro nosso papo. Sim. Poxa, naquela época não era barato. Olha, 199 naquele Uhum. momento ali, pandemia e É. tal. Cestas, você já tinha recebido outras Já. cestas, a do papel crepom. Já. Tem cestas no mercado de todo tipo, mas qual é o diferencial da de vocês? Por que vocês acham que a Carpe Diem está fazendo tanto sucesso? Já recebeu cinco troféus de destaque em Feira de Santana. 5 A gente ganhou anos até em São Paulo consecutivo. Em São Paulo também, 5 troféus imprensa e um... 5 troféus imprensa Um top of mind, né? e um Top of Mind. É. Tem alguma diferença aí, a gente quer aprender com vocês. Tem. O que é que vocês acham que diferencia o produto de vocês dos demais? Ó, assim que a Carpe Diem nasceu, a única coisa que eu tinha na minha mente é que eu precisava lançar um produto totalmente diferente daquilo que eu já conhecia e daquilo que eu já consumia. Principalmente porque a gente publicitário, a gente com uma outra mente, uma outra visão, como é que a gente ia pegar aquele produto que já é tradicional e transformar ele em um produto novo? Que era o que a gente mais fazia na faculdade, né? Transformar produtos. Então a gente tinha aquela cesta de café da manhã já tradicional, com a alcinha e com o papel crepom e com as fitas e tal. E a gente precisava lançar um produto que fosse único na cidade. A Carpe Diem hoje já não é mais única, exclusiva, né? Porque a gente já tem alunos espalhadas no Brasil todo e fora também, mas no início só existia a Carpe Diem, é um modelo único e exclusivo que a gente desenvolveu lá em 2020, em junho de 2020, com estética totalmente inovadora e diferente, na contramão de tudo que já existia no mercado, justamente para trazer o novo. A ânsia da gente era trazer o novo. Por isso o conceito minimalista, por isso as cores, por isso a unidade na forração dos papéis, né? Toda a estética que a Carpe Diem tem hoje foi pensada lá no iniciozinho, sentadinho, antes de criar a marca, antes de criar a rede social.
antes de criar o primeiro modelo, precisava que fosse algo diferente. Por isso que o nosso cesto é um cesto redondinho, ele não tem alça, ele não vai embalado, né, no papel celofane, que é uma discussão até hoje. Muito grande. Com as nossas alunas, né, e com as pessoas que conhecem a gente, eles sempre questionam com questão de Porque vai higiene e aberto. tal, porque vai aberto, mas a gente ensina no nosso curso como é todo o procedimento de embalagem, de 2 papéis e tal. Então Porque a gente precisava trazer um embala novo. individualmente cada item, então não tem problema ter contato com A, porque a pessoa vai abrir É tudo muito individualmente. embaladinho, não vem nada solto. Então, se tiver algum produto que ele for solto, a gente vai embalar no papel celofane. Pra preservar, né? Sem E aí, dúvida. nessa época aí, na verdade, a gente já tinha alguns conceitos que a gente gostava pro estilo de vida mesmo, visão. Eu falei, a gente vai colocar a identidade daquilo que a gente gosta. E eu sempre brincava, né? Falando, a gente é minimalista e a gente é conceitual. E aí eu falava isso sempre. Aí quando chegou, eu falei, não, como é que a gente vai tornar isso aqui, então, minimalista? Porque acaba que você vai colocar um Nescau, é vermelho. Aí você vai colocar um sequilho, a embalagem é azul. Aí eu falei, não, então vamos padronizar umas embalagens aqui. A gente vai forrar o que precisa forrar e a gente vai fazer uma embalagem branca. E aí nossa cesta, ela ficava completamente branca. E aí as pessoas amavam, meu Deus, que diferente amavam a e tal. Porque estética traz uma dela. sofisticação. Traz É. uma sofisticação. Né? Traz um- traz uma O sofisticação. clean é sofisticado, Muito. então E aí, encantava, tenho certeza. pra gente, o que aconteceu foi, a gente não tinha feito um estudo, nem analisado, idealizado um cliente, a gente não tinha essa persona ainda no primeiro momento, mas o que aconteceu foi a identificação. As pessoas que eram o público A se identificaram com o produto. Então Eles escolheram a Carpe Eles Diem, escolheram não a a Carpe Carpe Diem. Diem. Aí a gente começou a Exatamente. perceber. Aí eu falei, Júnior, você já percebeu que todas as vezes que a gente fez alguma coisa, a última coisa que a pessoa perguntou o preço, não existia essa pergunta do preço. E aí eu falei, a gente tá tão... Talvez a gente não seja o nosso cliente, porque a gente tá falando o tempo todo, pô, vai pagar 199. E aí a gente foi percebendo e aprimorando, sem um receio, que era uma coisa que depois, quando a gente fez o curso, a gente percebia das alunas, que elas tinham esse objetivo de tornar barato, pra achar Sim. na ilusão que ia vender mais. Quer vender mais. Não, mas esse suco é caro, não, mas isso... Eu falei, gente, não fiquem presos a isso, porque tem um público pra tudo. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente foi aprimorando ainda mais a cesta e sofisticando, né? Tanto é que hoje a gente tem cesta. Essa cesta, ela custa R$369 hoje com a entrega. Sim. E, a depender da localização, né? E tem produtos que vão até fixo no catálogo de R$1.399. E vende o tempo inteiro. Não, E também... 300 e tantinho. Não, com os adicionais, não é mais o formato da Não, cesta. a Abdei. Sim. E aí, quando você vê, é o mesmo produto e tal, a gente só vai incrementando. Existem milhares de rótulos, de marcas, de coisas. Então, a gente que foi surpreendido pelo mercado e tem pedido muito específico, porque para o público A, a gente descobriu que eles já tinham tudo. Então, eles já tinham presenteado a esposa com carro, viagem. Exatamente. A cesta, ela não é Não é hoje um grana, presente. não é grana, Não. né? Não, Não é é sobre grana. dar um presente Não é porque é grana. caro, Não é não. grana. É porque É o lance do presente afetivo. A Carpe Diem é um presente afetivo. É um presente afetivo. E essa coisa do público a escolher a gente foi justamente por isso. Porque você chega numa ocasião de um aniversário de casamento, onde você já presenteou a sua esposa com tudo. Ela tem todo tipo de relógio, ela tem sapato, ela tem bolsa, ela tem maquiagem, ela tem joias, ela tem tudo. Já tem tudo. Ele Ela vai não precisa- dar ela mais precisa um de perfume. dinheiro, ela precisa de Ela afeto. ela precisa de afeto. Então ela precisa de uma cesta entregue logo nas primeiras horas da manhã, que ela não tá nem esperando, nem que é a imaginando que ele importância de ser lembrou lembrado, disso né? antes, né? Não foi uma coisa que foi lembrada durante o dia, foi uma coisa que foi lembrada antes, que ele encomendou. tem um cuidado. Pra chegar cedinho em casa, tem o balão personalizado, tem as fotos do casal, né? Desde o início do relacionamento até agora, tem o cartão, tem tudo. Então é um presente afetivo que eles estão buscando presentear as mulheres porque elas têm cobrado muito isso, né? Aquele carinho, aquela coisa que vem se perdendo ao longo do relacionamento. E aí, existem os presentes que vão junto. Então, tipo, a pessoa Exatamente. manda celular novo, manda uma joia, manda a chave de um Eles carro, mandam manda, juntos. vai junto. Eles mandam junto. Mas a gente entendeu que a gente não estava mais trabalhando com presente. A gente estava fazendo parte, inclusive virou quase uma assinatura. Porque as famílias criaram a tradição. Então aí é o dia da avó, aí dá o presente da esposa, aí tem o aniversário do filho. E aí o ano inteiro compra com a gente o tempo inteiro. E é incidente, né? E eu acho que fica uma lição aqui, né, já de cara, muito forte pra gente que tá empreendendo, pra você que tá aí do outro lado nos assistindo. Olha como eles tiveram coragem de se posicionar sem correr, sem esse medo, esse temor, essa síndrome do cachorro caramelo de que não, o povo não vai pagar, nós somos...
Olha a coragem. Primeiro que tem mercado para tudo. Tem mercado para cesta baratinha, onde a pessoa se mata de trabalhar com um ticket menor, com um spread menor, e nem sempre consegue entregar uma qualidade de trabalho, porque isso está envolto nessa proposta de preço. Tem a intermediária, tem uma cesta mais sofisticada, mas para mim fica clara aqui a lição, Pedro e Júnior, que a pessoa tem que ter coragem de se posicionar, de tomar uma posição de mercado, de pensar o negócio que quer oferecer e correr o risco. Vai ter um momento de vale, né? Que você não vende nada, poxa, será que eu errei na estratégia? Mas chega um momento em que o mercado começa a te reconhecer como referência e aí uma cesta de R$1.000 e poucos já não é um problema para vocês venderem. Não, né? é engraçado isso, porque quando a gente percebeu essa movimentação, eu falava, meu Deus, vai ter um monte de gente aqui que vai reclamar do preço, né? E aí não existia essa mensagem. E quando existia, eu entendia que aquela pessoa ela não era o público-alvo. Tanto é que não era nem uma coisa de dizer está caro, era tipo assim, não acreditar que era aquele preço. A pessoa falava, eu lembro... Muita gente entra em contato hoje ainda e fica assim... perplexo, assim, perguntar. Tanto é que a gente se torna confortável pra... Porque eles ficam com tanto receio que eles perguntam, tem algo mais simples? E o simples pra ele é algo mais em conta, a gente entende isso. Não, o mais simples que a gente tem é isso daqui, que na verdade a gente não tem nada simples. Já é um negócio. E aí eu lembro de um rapaz que mandou uma mensagem e falou, não, mas eu quero uma cesta. Não, é uma cesta de café da manhã só. Aí eu falei, é esse preço mesmo. Eu acho que ele queria era 600 e pouca que ele tava Gente, eu queria mostrar essa parte do episódio. O Suzy tá se acabando de rir ali, porque... Mas eu queria uma cesta. Não, olha pra vocês terem noção, agora depois desses 5 anos a gente tá colocando maquineta de cartão agora, a gente não tinha. Não tinha, era tudo à vista. Tudo no Pix, a gente não tem. Vocês entendem que até o fato deles brincarem com essa, como a gente tá brincando aqui, Suzy rindo ali, com essa questão do preço, né? Ter tranquilidade para falar, não, nossa cesta mais econômica começa em R$360, vai até R$2.000 e poucos. Você entende que até isso, dentro de um podcast público que vai chegar a milhares de pessoas, também é uma estratégia de posicionamento. Ou seja, se eu estiver procurando uma cesta mais barata do que isso, eu não vou procurar Carpe Diem. Exatamente. É uma outra cesta que você tem que procurar. A Carpe Diem é para quem percebe valor num negócio bem minimalista, com um conceito de afeto muito forte e custa a partir de... o preço é a partir de R$360. Isso. Com o tempo, a gente foi fazendo um teste de 1 ano, né? A nossa primeira data comemorativa forte foi o Dia dos Namorados, que foi logo quando a gente lançou. Depois a gente veio com o Dia dos Pais. A gente teve Dia das Crianças, final de ano, e depois a gente teve Dia das Mães. E depois já dos namorados de novo. Então a gente teve todo esse período, que são essas 7 datas fortes, pra gente testar, né, produtos e descobrir qual é o nosso público. Então a gente procurou saber quem é esse público, o que é que ele gosta de comer, onde é que ele gosta de ir, quais são os países que ele frequenta. Então a gente foi trazendo tudo isso pra atmosfera dos nossos produtos. Mergulhando fundo na persona. Exatamente. E então, aí chegou, sintetizou, né? Até porque acaba que a entrevista que a gente faz com o nosso cliente depende muito da abordagem dele mesmo quando fala, porque todo mundo tá sempre corrido, todo mundo não tem tempo, me manda seu Pix, pronto, eu vou mandar aqui, depois eu te envio as fotos. Mas tem aquele cliente que ele gosta do presente, ele gosta do momento da compra, ele gosta... de participar. Ele valoriza essa questão, ele quer saber a cor, mas assim, é verde, qual o tom do verde que vai ser? Então, esses a gente aproveita para ir entrevistando mais, né? E acaba que, tipo, essa questão de perceber as viagens, como eles enviam fotos, sempre o casal ou a pessoa que vai manda foto ali, aí você vê na Torre de Paris, aí você começa a ter, mesmo nessa linguagem que não é dita, percebendo, né? Que é um público que viaja, que é um público que tá em determinado restaurante. Então, a gente vai conhecendo assim. E com o passar do tempo, acaba que os textos que eles mandam pro cartão, a gente vai percebendo, olha, não, esse casal aqui já tá junto, já tem mais de 10 anos, olha, então o nosso público aqui já tá mais maduro. A gente vai estudando todos eles. Eles ajudam muito também a construir a Carpe Diem. Eles veem produtos, eles mandam, quando viajam, mandam pra gente, olha que eu encontrei aqui. E assim, gente, a gente não pode perder aqui a mão de uma coisa muito preciosa no negócio de vocês, que é a manufatura. O artesanal, o feito 1 a 1, não é feito em lote, numa esteira. Olha a preocupação com a personalização, a joia que vai junto, a fotografia, a história, o contexto, o balão, a cor da fita.
Então, isso também tem um valor agregado muito alto, que a gente Sim. não pode, converso- desconsiderar. Eu converso muito isso com as minhas alunas. Quando eu tô fazendo a aula, explicando muito com elas, ou então nas lives, eu tô sempre explicando para elas. Gente, a gente coloca na nossa cesta Bom Dia, eu coloco 3 tipos de fita, só de acabamento. Eu falo com elas, vocês podem colocar somente uma fita? Podem colocar somente uma fita. Mas se vocês puderem colocar as 3 fitas dessa proporção que eu estou falando, com esse porquê que eu estou colocando as 3 fitas para agregar valor, porque o nosso cliente, ele entende. Então, todo feedback que a gente recebe de alguém que recebe uma cesta da gente é falando dos detalhes, do acabamento, do carinho. Então, tudo tem um porquê e tudo vai valer a pena no final. Não tem Muito jeito. legal. É. Você falou das 7 datas, vou fazer uma pergunta. Eu já vi fotos de vocês publicando um quarto cheio de cestas em datas assim. Sim. Sim. Qual foi o recorde, assim, de, numa data específica, vocês... Quantas cestas vocês Rapaz. venderam, assim? O nosso recorde atual é o Dia das Mães. O Dia das Mães desse ano foi quase 100 presentes, eu acho. É porque a cesta das mesmo, a Mães. gente tem os outros formatos, né? A gente Uhum. tem a box que vai ali, às vezes, tem o é cesto, com tem a vinho, aí a box pra gente acaba sendo um produto que a gente consegue estocar, porque Uhum. é o vinho, é taça, não é tão perecível. E aí a gente estabelece uma meta de quanto vai ser feito de cestas, então todo ano a gente aumenta ali umas 10, 15, porque é um trabalho É um trabalho louco. muito grande, são muitos dias acordado, a logística é muito cansativa, o trabalho que é feito, são muitos processos. Entregar tudo de manhã pra pessoa. Poxa, Essa a logística pessoa é- vê pronta ali, é lindo, é maravilhoso, mas quem ajuda a gente lá e que nunca acompanhou o processo da Carpe Diem fica impressionado É, da porque a gente montou a quantidade equipe, de né? processos que acontecem até ela ficar pronta Tipo, daquele jeito ali. Domingo é Dia das Mães, então na segunda-feira a gente já tem que ter os chocolates, os sucos todos embalados, higienizados, separados. Aí a gente monta tipo uma câmara pra não ter acesso à poeira. E aí na terça-feira a gente já começa outra, aí tem que cortar esses papéis. São E muitos o problema processos até disso chegar é, no dia. imagine você fazer, sei lá, para 60 famílias uma cesta, onde você precisa de texto e foto impresso de pessoas que você não conhece. Você Então, não conhece. pra garantir que aquela foto que você imprimiu é daquela daquela cesta. É daquela cesta, É uma que logística aquele muito texto grande. é daquela foto, que é daquela cesta. E esse povo, ele só manda na véspera. É, Então eles eles ficam ali, demoram muito já pra apagou, mandar. mas essa foto não enviou e fica assim. Então é uma logística muito grande. Então a gente prefere atender com qualidade, garantindo essas 60, 70 e focando em outros presentes que vão agregar o volume, do que abraçar mais cestas que isso. Que inclusive é uma loucura, gente. De se olhar, você fala, calma, vai dar tudo certo. E aí sai reolhando e montando a rota. Aí às vezes a pessoa que vai receber, não, eu te mandei um endereço e não vai ser nesse endereço, ela vai dormir na casa do namorado. Ou senão minha mãe vai estar comigo, não está em casa. E aí você volta reestruturando tudo, porque é muitos processos. Mas a gente sempre foca em fazer uma média de 100 presentes de modo geral. É. Mas agora as sextas foi o recorde. Hoje, como a gente tem um conceito muito bem amarrado e a gente tem um negócio muito bem estruturado, hoje a gente resolve vender menos para faturar mais. Então hoje a gente vende menos presentes e fatura mais. Dia dos Namorados agora também foi surpreendente. A gente vendeu menos e ganhou muito mais. Muito mais, absurdamente muito mais. Porque a gente aumenta, né, o nosso ticket ali e a gente consegue vender menos itens, né, com um valor maior e a gente fatura mais. Muito legal. E Maravilhoso. vocês falaram em várias vezes, minhas alunas são Chuchu, mais festa de papai. 2.000 alunas, eu vi no Instagram de vocês hoje. Como foi que aconteceu isso, assim, como foi assim, poxa, a Carpe Diem agora vai virar uma escola de uma educação Exatamente. empreendedora também. Como foi É um esse processo, fato aí? é como se você começasse outra coisa totalmente nova, sem Totalmente conhecer nova. nada. No olho do furacão. Foi. É porque a gente foi empurrado pra isso, Uhum. sem querer. A gente tem uma amiga que ela é de segmento, ela trabalha com bolos, e ela é referência, assim, nacional, Miene. E aí a gente tava de férias e já tinha iniciado a Carpe Diem, a gente tava, acho que em Guarajuba. A gente tava... Na linha verde. A gente tava em Guarajuba. E aí ela tava com a casa próxima, a gente se encontrou e ela falou, gente, vocês vão ter que fazer curso. Eu tô fazendo curso e eu já não atendo mais varejo, agora eu só tô focado no curso. E aí, aquela coisa surpreendente assim, né, pra gente, eu falei, amiga, a gente vai ver e tal, aquela coisa assim de você estar resistente em fazer, porque também é um mundo, viu? E aí eu lembro, é porque eu também não vou falar quando ela vendeu. Ela vendeu... não vou falar.
Fala mesmo, joga aí. Eu vou falar, Você não quer saber, eu vou falar. Na verdade, já havia uma procura Muito grande. muito grande de pessoas pro nosso curso. Já tinham. Só que a As gente- pessoas já tinham perguntado. Porque a rede social é Vocês isso, né, fazem velho? curso? É abrangente, né? Você postou ali, já foi. Muita gente já Toma viu. outro mundo. E muita gente começou a procurar, a procurar, vocês no curso, mas assim, muito pingado, muito Muito. pingado. E eu queria muito fazer isso. E aí, nesse bate-papo com ela falou, amigo, eu faturei 300 mil vendendo curso. Aí a gente fez, poxa, bicho, foi meu, 300 mil vendendo curso. Mas como é esse negócio? Não, de uma vez só. Como é isso? Um lançamento. Ensinando Enlouqueci. a confeitar. Eu na praia só gastando dinheiro. Que E aí, ódio. só Por que que, o eu não tô que ganhando esse aconteceu? dinheiro? É. Raiva. Aí a gente foi também abraçado, porque a gente tinha comprado um curso. Nesse período que a gente tava com a Carpedinha, a irmã de Júnior, ela tinha saído do emprego de uma vida, e aí ela já tava ali próximo dos 40, e aí aquela dificuldade de se inserir no mercado. Aí a outra irmã dele pegou e falou, não, vou comprar um de balões, os meninos estão fazendo cestas, vou comprar um curso e vou te dar de presente. E aí a gente puxou ela, então os balões que a gente fazia, a gente começou a gerar essa demanda pra ela. E aí nesse curso que a gente comprou, acabou que ele também tava assistindo, a gente tava participando assim, vendo as aulas. Eu conheci todo mundo da área de Foi. balão do Brasil. Todo mundo, conheci todo mundo. E aí a gente através da tava rede indo social. pra São Paulo pra poder fazer comprar as coisas assim em volume maior, porque já tava com a demanda maior. Aí antes de ir pro aeroporto, essa como é o nome dela? Luciara. Pronto, ela ia fazer uma live, Lulu. porque ela ia ter um lançamento de uma nova turma. Ela falou, vocês podem me dar o seu depoimento em relação ao curso e tal, qual foi a experiência de vocês? Eu conversei com ela, né? Comecei a Foi. conversar com ela. Eu fiz de conta que eu que tinha assistido o curso dela, mas ela nunca. Não Eu tinha fiz coisas nada. pingadas, assim. Eu Porque só a irmã olhava de as Júnior não lives. ia, e ela já tinha era visto o só nosso as produto. Estratégias por trás do negócio. só as A gente lives. participava ali muito superficialmente, tirando dúvida da irmã de Júnior. Porque eu comecei a fazer Fazer o também balão. balão. Eu comecei a fazer balão Foi. junto com ela. Então a gente trocava muita figurinha. Ela assistia as coisas, ela sabia mais do que A eu, mas a colorir gente fazia balões junto. é de vocês ou É da sua dela, irmã? da minha Da irmã. sua irmã? É da minha irmã. Ah. É da minha irmã. Aí quando eu pensei que não, antes de ir pro aeroporto, faltava uma hora para o voo, né? Ela convidou Aí a eu gente falei, pra uma meu Deus, live. vamos participar dessa live. Aí Ela a gente- convidou a ela gente pra chamou a live. gente ao vivo. E aí entrou, a gente conversou, pronto, vamos pro aeroporto, aí foi viajar. Aí modo avião, nada. Quando a gente saiu de lá, chegou em São Paulo, a gente voltou com a internet, as alunas delas Sim. ficaram loucas com a gente, queriam o curso, queria Loucas, curso, queriam- queria o curso, elas queria queriam o curso. curso de qualquer Vocês forma. postaram um vídeo, né? Com um bocado de mensagens. Tem curso disso, não sei o que, não sei o E que. elas enchem, E elas aí eu enchem a falei, gente. meu Deus, e agora, gente? Que curso que não tem curso? Não, E não tinha aí- curso. A gente começou a procurar alguém pra Pra gente, fazer o lançamento, pra poder fazer o lançamento da gente do curso. E a gente teve dificuldade muito Muito, grande. Por muito, mais que muito. tivessem vários lançadores em Feira de Santana, ninguém acreditava no produto. sei E quem eu sim. acreditava É. muito, muito, muito. Eu falei, poxa, bicho, Vocês já tinham resultado? já tinha o É. resultado daquilo e já tinha a procura. Eu fiz, poxa, eu preciso vender. Eu acho que muito por ser um produto artesanal e talvez as pessoas nessa época ainda enxergavam esse produto Eu feito à já mão. sabia do processo que tinha. A gente tinha muito ao É. que ensinar. Muito o que ensinar. Era um produto único, exclusivo. Não tinha outro no mercado. Não existia outra cesta igual a Carpe Diem. Não Aí existia. tinha um amigo da gente que ele já estava estudando o lançamento, ele é do segmento e tal, mas ele não tinha feito nada ainda. E ele que tá me indicando algumas empresas, só que nesse formato de lançamento, para quem tem interesse ou quer fazer, as empresas que fazem lançamento entram com a sociedade com você. Sim, Então ele é. assume todo o custo. Então o receio das pessoas em contratarem ali essa... Não é nem é de apostar junto com você, É, porque investir eles não também dá colocam, certo. né, dinheiro. É, Então, investir por não dá exemplo, eles faturam junto, porém... a gente vai gravar uma aula, a gente precisa contratar isso, precisa comprar esse equipamento, também eles entram com esse custo. E aí as pessoas ficavam meio assim, inseguras, porque é uma demanda enorme. E aí Só teve- quem lança como a gente é, sabe o que é. É um problemão. Teve umas duas Todo mundo quer ganhar dinheiro na entrevistas. internet, Ah, fazer um curso que eu vou morrer de dinheiro, cheio de dinheiro. É Vocês o não sabem, trabalhão. vocês É não uma- fazem ideia dos bastidores que Ah, é, hein, é uma Suzy? loucura. O trabalho que é gravar, produzir, roteirizar, depois distribuir a estratégia certa de tráfego pago, Exatamente. segmentar bem um público, e o primeiro não dá certo, e o segundo... Até dar certo, meu amigo. O investimento Aí, foi alto. tipo, a gente convenceu esse amigo, depois dessas entrevistas que não deram certo, eu já tava desgastado de sentar, perder 2 horas conversando, explicando Eles como não era o nosso queriam. negócio. Eles não queriam, ninguém Não queria. queria. Aí eu comecei a sentir que as pessoas não queriam. Aí eu fui, sentei com esse amigo nosso, falei, você vai ter que fazer. Ele, não, Júnior, mas eu nunca fiz nenhum, não tem como eu fazer. Eu falei, mas você não estuda aí, você não tá trabalhando com isso, você não sabe de tudo. Faz um teste, vamos fazer um teste. fazer. Aí eu comecei a seguir Érico.
E aí eu comecei a consumir muito ele nessas férias o tempo todo. Eu assistia todas as lives, Toda tudo. Eu hora. comecei a aprender tudo sobre o lançamento de curso. Eu comecei a ver muita coisa. Eu comecei a enlouquecer com aquilo. Enlouquecer. É de Vendo tirar as- o cabeção. Vendo Foi. as provas do pessoal. Quando a gente voltou dessas de férias, gente- no primeiro dia que voltou, esse daqui já tinha marcado uma reunião com o povo. Já marcaram com todo mundo. Vi um cara que faturou 2 milhões ensinando o povo a vender lingerie. Como é que ensinar a vender lingerie? Não é, bicho? Se a pessoa faturar ensinando a vender lingerie, eu falei, poxa, bicho, não é possível. Ô, Suzy, eu lembrei da minha palestra agora. Gente, eu começo minha palestra contando qual era o meu despertador. Porque eu nasci no meio da Feira Livre, né? Tem mercado na frente e no fundo da minha casa, lá em Sim. Baixa Grande. E lá, a forma de vender lingerie era caçola R$1, caçola R$1, vem freguesa, vem comprar. Aí. Esse é o método mais Então Mas- foi nessa pegada aí. tarimbado da feira de Baixa Grande pra vender calcinha. Exatamente. Aí, eu consumindo todo esse conteúdo, eu enlouqueci. Eu falei, eu preciso lançar esse curso. E aí falei com ele, ele falou, olha, eu vou lançar o meu agora dia 26 e vou ver se vai dar certo. É, porque Se ele der queria certo o entender meu, a logística, né, de como fazer. Uhum. se der certo o meu no dia 26, no dia 27 a gente lança de vocês. Aí a gente queria, mais uma vez, a mente de publicitário. A gente queria fazer um roteiro muito Planejamento, bacana, um O sonho de planejamento. princesa de ter o a curso já luz, gravado. Uma câmera de maravilhosa, corte. com iluminação, várias câmeras. A gente queria algo muito bem estruturado. E ele já tinha essa bagagem de experiência, já estudava com isso, nunca tinha feito. Mas ele sabia, ele falou, a gente pode vender e depois gravar. Foi. Vende, depois a gente grava e grava no celular mesmo, faz Ele do jeito falou, que dá, se sem microfone, validar, sem se nada. vender, vocês geram essa responsabilidade de entregar. Mas se não, a gente grava a aula inicial e as pessoas têm ali os 7 Sim. dias e tal, e aí ao longo desses dias vocês vão gravando conteúdo. Aí eu já tinha, pelo menos, montei o esqueleto do curso, já tinha feito tudo, fui pro papel, aí eu montei, olha, a gente Todos precisa já dessa aula, roteirizou precisa disso, precisa dessa Todos os informação. módulos. E aí eu falei, ó, eu já tenho isso tudo, vou apresentar isso como um plano de aula, e se as pessoas comprarem, eu executo. Porque também não ia ser maluco de vender o curso e não saber o que eu vou Não fazer. sabe o que É, fazer. você sabe o que eu fazer. Aí, pronto, a gente lançou. Ele lançou o dele primeiro e vendeu Foi. um. E vendeu um. No meu sonho de princesa, É. eu ia fazendo os cálculos. Eu fiz, poxa, mas se esse curso for, tipo assim, pô, se esse curso for uns R$300, eu fiz, se vender 10 cursos, meu Deus, já é um dinheiro massa. Oxi, tá. Só pra eu poder Tá vender indo. ali, a pessoa tá comprando ali. Aí eu comecei a fazer os cálculos assim. Pô, se forem 10, se forem 15, se forem 20 pessoas, sonhando muito, mas Não, ó, muito e a gente baixo, investiu muito pouco. baixo. Tanto é que era um teste tão absurdo que a gente investiu R$1.000. A gente investiu R$1.000. R$1.000 apenas. E na época a gente vendeu acho que 35, não foi? Foi, a gente vendeu 35 mil. No E primeiro aí, lançamento da gente. foi. Eu Pô, enlouqueci. que massa, velho. Vou viver de curso, não quero mais fazer uma sexta na minha vida. Vou vender só curso agora. Louco. Massa. Que... E A gente aí- fez isso um ano. Gente, é difícil. É, muito difícil você, difícil. Não, no e a gente primeiro não lançamento, sabia. faturar 35 mil. A gente Nossa, não eu falo isso sabia porque eu já nada. lancei três produtos e... Não é Não, é e assim, é punk, muito é improvisado o modo de fazer, a gente não tinha ensaiado muito o texto, porque tem os gatilhos, tem A aquilo gente que não precisa sabia ser como feito. fazer, né? Mas assim, ele é ao vivo, assim, falando com a gente, e na época a gente não tinha retorno, a gente tava Uhum. fazendo sem ver. E aí a gente fez. Eu lembro que ele ficava falando assim, escreveu no papel alguma coisa, informação que a gente tinha Tem que falar. coisa que pode falar, tem coisa que não pode falar. É muita É. coisa. Aham. Mas aí foi, né? E aí, assim, depois disso, a felicidade da gente foi porque a gente tá tão focado ali na coisa do organizacional, do negócio. Só que aí, quando chegaram os alunos, a gente veio pra parte sensível da coisa, que é falar, meu Deus, existem pessoas realmente aqui. E aí a gente começa a ter contato com as histórias. E aí o dinheiro fica pequeno, essas coisas que As você histórias pensa, são cai incríveis. por terra, e aí você São já incríveis, quer são ajudar a incríveis. pessoa, e aí São você manda incríveis. mensagem todo dia, e aí você quer saber o que é que aconteceu, se vendeu, se não vendeu. E aí a gente descobriu realmente a coisa que sai do quero ganhar dinheiro com isso pra, meu Deus, faz muito sentido fazer isso. Faz muito sentido. Conta uma história aí de uma empreendedora dessa que, pô, Ah, tava no tem fundo do várias, poço, tem vocês várias. ajudaram. Conta uma história aí pra A gente. gente tem uma aluna aqui hoje pra gente, é uma aluna punk, que ela é de Natal. Ela começou a trabalhar com cestas, e aí ela é profissional de educação física, começou a fazer Ela era cestas professora no município. no município. O esposo também era. E ela começou a vender, e ela começou a vender absurdamente. E ela até hoje vende um absurdo mesmo. E aí o esposo saiu do emprego, ela saiu do emprego, todo mundo saiu do emprego. A gente tem muitos relatos de alunas. Ela pediu a que- exoneração do cargo público. A gente tem advogados, Pra a gente tem viver de enfermeiras, Teve uma enfermeira, situação, advogado, ele- professor,
tudo Ele, que eu acho que abandonou. ele trabalhava na indústria há muitos anos. Era um cargo muito bom. E aí eu acho que ele saiu e ele ia tentar fazer um concurso público. E aí ela segurou a onda da casa muito tempo, até ele passar no concurso e tal. E até hoje ele trabalha com ela, assim. Mas ela virou um caso de sucesso, assim. E talvez vendendo até mais que a gente em determinadas datas. Tem alunos, tem alunos que saíram da depressão, trabalhando com isso. Gente que não tinha, tava desempregado, com filho, mãe solo, e começou a trabalhar e desenvolve. Pessoas que são CLT, que tem trabalho formal. E começam... começam e conseguem Vamos botar conciliar. o link desse curso aqui no episódio. Colocar. Né, Não Suzy? tá Bora aberto botar aqui, agora. porque quem quiser Às vezes, entrar em eu vou botar aqui, né? contato, já cai direto Vamos aqui. botar o A nosso gente- contato. É porque a gente Bota voltou. o contato A gente de lança vocês, turmas. É. A gente bota o link aqui. Bota ó. o link do aqui. contato. O link aqui, ó, no contato. Pra você entrar no grupo VIP e já esperar a próxima turma. Massa. porque Aqui é lugar de fazer negócio, filho. Aqui é lugar de vender. É claro. Porque a gente foi Sim. segurando, porque como a gente Na faz esse descrição. acompanhamento, a gente gera agora, por exemplo, a gente voltou a lançar depois de um ano, porque a gente foi reformular as aulas, né? Sim. É. E aí, a gente tava no processo de mudança de espaço, aquela coisa toda, não dá pra dar atenção ao aluno no meio dessa loucura. Aí ele segurou os lançamentos. Aí voltou agora. A gente voltou agora com a turma que a gente E aí, lançou como tem tem 15 o dias. tirar dúvidas, é surreal, a gente não consegue. Porque se vocês for. acompanham, né, a turma. A gente acompanha da forma que dá. Essa Não dá turma pra agora acompanhar mesmo, o a tempo gente todo tava não, com um mas a gente grupo tem. de 15 dias. É, a gente Aí tem um elas estão grupo. assistindo essas primeiras aulas, os primeiros módulos, aí depois a gente tem o tirar dúvidas. Se a gente lança o tempo inteiro, a gente não consegue fazer isso. É Não tá verdade. acontecendo. Verdade. São E muitas aí, alunas. No meio desse processo, a gente vendeu esse primeiro, depois a gente começou a organizar, a entender como funcionava. A gente foi criando também uma casca, assim, de como lidar com as histórias, porque são histórias São muitas muito histórias. emocionantes. Eu lembro que eu ficava acabado. Senão você fica abalado emocionalmente, muito. né? Muito, E assim, muito, tem histórias muito tristes, a gente sabe da realidade que as pessoas passam, principalmente mulheres, né? Nosso público concurso é quase mais de 89, talvez 90% são mulheres. E assim, mulheres que às vezes passaram por relacionamentos tóxicos, ou mulheres que já estão com depressão, ou teve ali até filhos deficientes, que não tinha essa possibilidade de sair mais Não pra pode sair trabalhar. pra trabalhar, É. mas em casa ela consegue Ela fazer uma consegue, entrega e legal. Ela aí- consegue fazer tranquilamente. Comemorando, mandando pra gente, ó, vim de uma sexta, vim de uma segunda, e aí começa a ter uma renda ali, uma autonomia. E às vezes a bacana. gente pensa que a pessoa tem que vender, sei lá, 30, 40 mil no mês. E às vezes o objetivo da pessoa é ter uma renda extra e tipo R$2.000 pra ela, ela vai estar feliz. Então assim, essa contribuição depende do que a pessoa vai E a querer gente fazer. com o tempo mostrou pra elas que é muito Muito. tranquilo de se trabalhar, né? De ser cesteira. É muito tranquilo, porque ela consegue comprar o curso, começar a produzir, lançar, né? No Instagram, na rede social, montar seu catálogo, começa a vender, você com a sua primeira, segunda, sexta já consegue pagar o curso e você já começa a escalonar isso, porque o negócio vai crescendo, tem muitos amigos, tem muitos parentes, tem muitas datas Muito. comemorativas, muitos motivos para presentear. Então a pessoa começa a ganhar dinheiro ali todos os dias com aquilo e ela descobre que ela trabalhando para si, ela vai ganhar muito mais do que E trabalhando são como muitas CLT. histórias. Tem uma também que a gente... E a gente chegou até a conhecer algumas dessas alunas quando a gente É. A gente viaja. fez um encontrinho em São Paulo uma Foi. vez. A gente também lá foi em Natal mesmo, foi que a gente Em Natal a gente encontrou duas alunas. Tinha uma que ela tem uma idade mais avançada e o marido dela era forrando o volante, ele trabalhava com couro. É. E aí ele desenvolveu uma habilidade muito fácil, forrando as Claro. caixas pelo contato que ele tinha. Uhum. E aí agora eles mudaram, estão morando em São Paulo, mas também atuam. E aí começou a fazer um segmento, depois evoluiu, né? Para essas caixas de Forração maternidade. francesa e tal. É muito, assim, a função social de qualquer negócio é gerar Sim. lucro, né? Exatamente. Nenhum empreendedor, nenhum empresário, nenhuma empresária merece morrer de trabalhar e não ter lucro. É maravilhoso lucrar, é papel social da empresa. Sim. Mas é ainda mais especial quando a gente lucra e transforma a vida das pessoas, né? Não? Não, é Exatamente. incrível, é incrível. Nossa, é maravilhoso. absurdo. Essa transformação foi o melhor, assim, da gente. O contato e de você, poxa, às vezes dormia assim, falava, poxa, bicho, algo tão despretensioso que a gente desenvolveu ali, hoje muda a vida de tantas pessoas e muda Que começou mesmo. meio assim, ai não, fazer Não, sexta, ai muda. não, Pois é. eu fazer curso, aí agora... Tanto é que... Poxa, eu tive o relato de uma das maiores empresas de balões, que ela é de Goiânia, a Cris, uma amiga da gente hoje, Ave Maria, que a gente ama. Ela falou que ela mudou a vida dela no período da pandemia, aprendendo a fazer presentes, porque eu sempre falava com os meus clientes e com as minhas alunas que você não vende mimo, não é lembrancinha, é presente, é um presente. E ela começou a produzir as boxes, os presentes, junto com os balões dela.
E aí ela começou a vender muito, porque não tinha balão de aniversário, a pessoa não estava fazendo aniversário, comemorando aniversário, não tinha um volume grande de balão, porque uma coisa é você fazer o balão ali de gás hélio e tal, na vareta, e enfeitar a sua casa. Outra coisa é você fazer todo um projeto de balões em uma festa grande, não tinha festa na pandemia. Então ela começou a vender os presentes. Aí ela disse que foi uma guinada assim, ó, uma guinada no negócio dela. Vocês juntos hoje reúnem só no Instagram mais de 170 mil seguidores. Sim, Né? Juntando o Carpe Diem, Carpe Júnior Diem, pessoal. e Pedro. Dá mais de 170 mil. Hoje, a influência de vocês, enquanto ela determina o sucesso do negócio de vocês hoje? Olha, engraçado que isso no início, a gente ficava com aquela amostra de... Será que as pessoas estão comprando porque é Pedro Júnior que tá vendendo? E aí, chegou um momento da virada de chave que a gente passou aí em determinados locais, inclusive viajando em João Pessoa, e o povo fala, vocês são os meninos da sexta, né? Porque como o tráfego rodava muito, a gente acabou assumindo essa persona do... A Carpe Diem trouxe pra gente e a gente deixou... A Carpe Diem ser a protagonista. A protagonista. E a gente deixou de ter essa relevância enquanto pessoas ali digitais que estavam influenciando através do perfil pessoal. E aí pra gente foi muito bacana, porque eu falei, então realmente as pessoas gostam do produto, já não é mais, tô comprando porque Pedro Júnior tá vendendo. E aí, hoje em dia, pra mim, é até mais confortável. Eu fico até melhor, mais à vontade em falar, porque antigamente a gente ficava muito preso a essa coisa do que é bacana o digital fazer e tal. Até porque tem momentos que existem adequações na internet que ou você faz ou você não faz, você tem que determinar. Por exemplo, quando chegou o TikTok, eu falei, não, galera, eu não vou pra dancinha, pra mim não dá. Não quero isso. Aí, quando foi mudando ali as métricas e o algoritmo foi... mudando muito essa coisa da entrega e as pessoas migraram para o humor, que se você fizer humor hoje, você tá feito. Eu falei, gente, eu não sou engraçado ao ponto e eu também não quero assumir essa personalidade que eu não tenho. Então, eu vou assumir aqui, eu só vou até aqui. Então... Você tem que surfar no digital, mas sem perder a sua essência, né? Não, você não vai ser uma fake news ambulante pra fazer uma coisa porque é hype. E aí vai mudando assim, você vai se adequando. Mas eu sinto de verdade que hoje a Carpe Diem ela é protagonista. Hoje ela é protagonista. Totalmente. E pensando no futuro, a gente tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, mas assim, pensando pro futuro, né? Pedro e Júnior, quando vocês olham para frente, na jornada empreendedora de vocês, quais são os próximos passos? Quais são os planos de vocês agora? Spoiler. Os próximos passos. Os próximos da Carpe Diem é crescer ainda mais. A gente mudou de espaço agora recentemente. Temos 6 meses de um novo espaço. 200 metros quadrados. Um espaço com muito mais conforto, né? Com segurança, espaço de estacionamento, que a gente precisou. A gente tem uma loja. Hoje a gente tem um showroom. Na verdade, a gente tem um showroom. Antes a gente não tinha. A gente tinha um espaço físico, só mesmo um ateliê, que era a área de produção. Hoje a gente tem um showroom também, que funciona junto com a Colorir Balões. E a gente vem nessa crescente, né? É muito jovem, a gente aprende na publicidade que uma empresa, né, 3 anos ali. 3 anos ali para ela maturar, para ela poder se pagar ali. 5 anos a gente ainda é um bebezinho. Eu olho para trás e vejo o tanto de coisas que a gente já fez, o tanto de coisas que a gente conquistou, esses troféus, tudo. A gente vê a caminhada, né? Mesmo nesse loop, nessa loucura de produzir muito o tempo todo. Mas eu entendo que a gente tá no início e que a gente tá numa crescente, porque a gente vai escalonando as nossas vendas, né? Nessas datas comemorativas, e a gente descobre que a gente tem muito a crescer ainda. Muito, muito, muito. A gente tá com a dificuldade até de vislumbrar ali à frente ainda, porque a gente tá respirando essa novidade do espaço novo, que foi algo que a gente pensou muito, foi com muita cautela, a gente queria uma localização específica, uma metragem de área muito específica também, então todo aquele investimento, obra é aquela dor de cabeça, a gente ficou quase 8 meses, eu lembro de todo mundo, e agora vai fazer o quê? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não me pergunta isso agora não. Mas assim, o que tem acontecido, a gente retomou o curso, que era alguma coisa que a gente queria mesmo, e eu queria voltar ao curso atualizando as aulas. A gente lançou agora também um curso novo, que é ensinando as pessoas que já fazem as cestas como produzir para um modelo corporativo, que é uma novidade que a gente trouxe, que são press kits, convites, esses produtos feitos em quantidade, como é que você faz, como é que escala, como é que monta a etapa de produção. E a gente tá com... Já tinha a gente chegou a ter algumas reuniões em São Paulo, a gente tem uma assessora lá. E aí a gente tá organizando para fazer um encontro presencial lá
provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. A gente tá desenhando isso já tem um tempo, mas a gente tá ficando assim meio que sem tempo pra conseguir fazer isso. Mas a gente vai tirar isso do papel. Vou tirar isso do papel. É os próximos passos, assim, dos nossos sonhos. E para finalizar, já vou pedir para vocês fazerem essa mensagem e fazer as considerações finais de vocês. Já quero agradecer aqui, porque que bate-papo legal, que jornada inspiradora aí pra gente. Sim. Eu queria que vocês finalizassem assim, primeiro, deixando uma mensagem, né, para quem quer empreender, para quem tá, de repente, está insatisfeito no trabalho que faz, ou para quem tá sem trabalho, tá desempregado. A gente sabe que tá no momento, não quero aqui pregar nenhum terrorismo, mas com a expansão da inteligência artificial, muitos postos de trabalho serão desfeitos e muita gente vai precisar empreender. Então, para essa pessoa que precisa empreender, que gostaria de expandir, de repente, a sua renda, qual o conselho que vocês dão para essa pessoa? E aí vocês já podem ficar à vontade para dar as palavras finais de vocês. Olha, vou falar aqui para essa câmera aqui para você, que hoje está aí sem saber como ganhar dinheiro, como empreender. Eu acho que a primeira dica aí primordial é você se identificar com algo, né? Procura o que você gosta de fazer. A gente sabe que todo mundo tem um talento, né? Você só precisa descobrir qual é o seu talento. Então você precisa começar, precisa tirar os planos do papel para você poder, né, conseguir ter o seu próprio negócio. Não é fácil. Tá? Não é fácil, não vou dizer para vocês que é fácil. A gente trouxe para vocês aqui apenas pincelado tudo que aconteceu na Carpedinha aí de 2020 até hoje, mas não é fácil, mas você precisa começar. Você precisa entender, né, o que é que você gosta de fazer, o que é que você tem prazer em fazer. Não precisa de investimentos altíssimos para você fazer. Você vai reinvestindo no seu negócio. A gente até hoje, 5 anos, a gente reinveste no nosso trabalho todos os dias. Tudo que entra pra gente não é para viajar, não é para roupa, não é para festa. Não, é pra gente reinvestir no nosso trabalho, porque a gente precisa crescer, né? A gente precisa desenvolver. Então, para você que está aí agora, sentadinho, pensando, comece utilizando esse negócio como uma renda extra. Muitas alunas nossas começam como renda extra, né? Aquele realzinho a mais ali no final do mês, às vezes até para você usar para o lazer com seus filhos, né? Com sua família, mas com muita responsabilidade, com foco, né? Com muito amor e dedicação em tudo que você faz, para que essa renda extra vire o seu negócio e a sua principal renda. O que eu posso falar para a pessoa é para buscar se informar o máximo. A gente vive num período que, apesar de estar complicado comercialmente falando e nas mudanças que vem acontecendo, a gente tem acesso à informação de uma maneira como nunca houve, né? Então, a gente consegue, independente de você ter que ter, sei lá, tirar do bolso um dinheiro para começar um negócio, hoje você consegue ter uma amostra do que pode ser aquilo ali, buscando, vendo. Hoje em dia, as próprias pessoas que empreendem contam o relato. Então, assim, você começa a ter uma noção de como dá para desenvolver aquilo e dá para você sentir diferente. Eu vejo muitas pessoas que compraram o curso da gente, antigamente era, eu vou fazer sandália personalizada. Aí na rua comprava tudo de sandália, montava um monte de coisa. Não, agora eu vou começar a fazer, sei lá, boneca de pano. Não, eu vi que minha vizinha começou a fazer e investir em milhares de coisas. Então você vai gerando uma descredibilidade de começa tudo, não faz nada. Porque o marido já vê um monte de coisa em casa, ou até a própria família fala, não, mais uma coisa que tá inventando, não vai fazer nada. Então já lhe desmotiva, talvez por essa falta de organização de como fazer. Então, ter a informação, se organizar, independente do que vai fazer, eu vou começar a vender pizza. Ótimo, mas como é que você pode vender isso de uma maneira diferente do que tem sido feita? Então, assim, pensar antes de executar, mas, sobretudo, fazer, porque a gente conhece milhares de pessoas que têm ideias incríveis, mas pela necessidade de começar grande ou organizar demais, acaba não fazendo, né? Então, acho que o fazer ainda é primordial, acima de tudo. E surpreendentemente, mesmo com todo o sucesso que a Carpedinha tem hoje, quando a gente olha a primeira Carpedinha, a gente acha tão feinha, mas tão feinha. E já começou um sucesso, já começou vendendo muito. E aos nossos olhos hoje,
não foi lá essas coisas. Então, quando você começar, você vai começar com algo que você vai achar Vai legal, amadurecer, mas né? com o tempo, olha o morango do amor aí. Tem gente que faz morango do amor tão feio e tem gente que faz morango do amor tão lindo, mas aquela pessoa que faz o morango do amor tão feio tá ganhando igual aquela que tá fazendo muito lindo, e ela, com a prática, com o dia a Vai dia, aperfeiçoar, né, com o tempo, ela vai aperfeiçoar e vai fazer tudo lindo, perfeito. Eu tirei um insight, assim, que eu diria como principal desse bate-papo Sim. aqui com vocês. Antes disso, eu só quero agradecer mais uma vez, Suzy, ao nosso patrocinador, né, o BPO Premium, que viabiliza que a gente traga convidados tão especiais aqui para o episódio do nosso podcast. Eu volto a dizer, é uma terceirização do serviço financeiro da sua empresa, feito por especialistas, por gente que entende, para reduzir seu custo e melhorar o seu resultado. O principal insight que eu tiro desse bate-papo com vocês é sobre flexibilidade. A gente que é empreendedor, a gente tem que ter a cabeça flexível, estar aberto ao novo, estar aberto às oportunidades. Porque nos 2 momentos que vocês ganharam dinheiro, vocês estavam assim meio... Ah, não. Ah, negócio de sexta, acho que não. Pô, mas você vai para casa, pensa um pouquinho mais e diz, por que não? Vou tentar. Vamos fazer aqui uma experiência. E deu certo. Exato. Aí depois a pessoa vai lá e fala, não, rapaz, negócio de custo, tô ganhando dinheiro. Ah, negócio de... Não sei. Mas vamos fazer. Foi lá, fez e deu certo. Então a gente precisa também estar flexível para, mesmo que uma ideia seja desconfortável no primeiro momento, a gente consiga botar energia, força de realização. E Pedro trouxe uma coisa muito forte agora, que é a coisa do foco. Aí eu vou dar o meu depoimento, viu, Pedro? Eu errei muito na minha jornada empreendedora por falta de foco. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Uma vez eu fiquei ofendido com um cara que disse, Alessio, o seu problema é que você faz muitas coisas. Ele disse, você não sabe de nada. Tipo, mas ele estava certo. Então, se você vai se dedicar a um curso para fazer cestas, faça, passe pelo vale, pela dificuldade, persista, mas não tente dispersar tanto, porque energia desperdiçada, tempo desperdiçado, não volta, né? Não volta. Então, assim, seja flexível e quando você fizer uma escolha, esteja aberto às oportunidades, e quando você tiver uma escolha, foco para poder gerar resultado. No mais, é agradecer a vocês, porque foi muito legal esse bate-papo, muito legal. Suzy, e aí, o que você achou? Cada podcast melhor do que o outro, não é não? Gente, dessa forma, agradecendo o seu tempo, eu sei que você gostou, então deixa seu like aí nesse vídeo. Agradeço demais a sua audiência e parabéns por você estar dedicando tempo a se profissionalizar. Esse é o podcast Mais Negócios, um lugar de inspiração, informação e educação empresarial. Tchau, tchau.